Olá, pessoal! Então, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês as sementes de rosas do deserto que eu comprei na Shopee. Então, foram 20 sementes, 10 eu já plantei e eu tenho 10 aqui também que falta plantar, que eu vou plantar com vocês hoje 5 delas. Veio, então, um manualzinho. Se eu não me engano, eu paguei R$12 por um pacotinho de 10 sementes. Então, deu R$24 os 2 pacotinhos, tinha uma promoção, aí eu comprei. Demorou em torno de uns 15 dias para chegar e veio com esse manual aqui. Então, aqui eles dão aí uma sugestão, no caso, de como você fazer esse plantio, né? Que é que eles estão falando para você fazer com algodão, papel toalha e papel filme, utilizando uma vasilha de plástico ou de vidro, né? Que aí você vai colocar o papel toalha nesse recipiente, né? E aí você vai colocar as sementinhas, vai molhar bem esse papel toalha e você vai colocar as sementes e vai deixar com o papel filme fechado, que aí é mais fácil dela germinar e bem mais rápido também. Pelo que eu vi, em 3 dias ela já germina e aí você já faz o plantio nos copinhos normal daí no substrato. Mas eu fiz no substrato direto e deu certo, só demora mais pra você ver germinar, mas com 7 dias ela já germina. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Eu tô usando esse substrato aqui que eu comprei numa agropecuária normal, que é um substrato próprio pra rosa do deserto, então foi esse que eu utilizei. E também tô colocando junto com esse substrato o fertilizante, que é esse aqui que eu tô usando também. Que uma coisa que é importante para essa etapa, né, que é a germinação e o crescimento, é que o nitrogênio ele esteja em uma quantidade menor. Aqui tem até o valor dele, foi R$17. Então, pelo tanto que ele vem, né, que vem, acho que é 500 gramas, isso, 400 gramas, né? Então, vem aqui dizendo qual que é a composição dele, né? Então, vocês podem ver aqui que o nitrogênio é 5%, que é bem baixo, né? Porque o que o nitrogênio faz? Ele faz com que a planta ela cresça digamos, em altura, né? Então, ela vai, se utilizar um fertilizante que tenha muito nitrogênio, a plantinha ela vai ficar estiolada, né? Ela vai crescer para cima e ela não vai ficar gordinha como a gente espera que ela fique, né? Então, o ideal seria vocês encontrarem fertilizante, né? Para utilizar que tenha baixo nitrogênio e que tenha mais fósforo e mais potássio, né? Que aí ele vai facilitar para que engrosse logo o caudex, né? Que é o caule da suculenta. Então, ela já vai se desenvolver com o caule mais cheio de água, né? Mais grossinho. E aí, eu vou utilizar esses dois, eu vou misturar já agora esse fertilizante junto com o substrato para mim fazer o plantio. Então, isso pelo que eu vi, né, pelo que eu li, né, nos artigos e tal, é necessário que se faça isso, porque a plantinha ela já vai utilizar desde a germinação esses nutrientes para ela germinar e ser mais saudável também. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz, tá? Então, para vocês verem, esse aqui é o substrato, então ele tá bem soltinho, que é próprio mesmo, porque ele é mais próprio pra rosa do deserto mesmo. Então, eu vou utilizar vou colocar aqui dentro dos vasinhos. Vou colocar próximo a essa bordinha que tem aqui. Isto. Também. E aí, agora, eu misturo aqui na terra mesmo. Então, aqui na indicação do fertilizante, ele fala se você for fazer o plantio, é para você em 10 dias antes de plantar, no preparo do vaso, misturar a terra 1 colher de chá, aproximadamente 5 gramas no fertilizante. Então, teria que fazer o quê? Colocar esse fertilizante direto no substrato, misturar e depois preencher os vasinhos e colocar a semente depois. Só que eu fiz com
colocando aqui nos potinhos, nos vasinhos, o fertilizante. E até então está dando certo. Então, é assim que eu vou fazer para essas também. Para essas outras 5 mudinhas que eu estou fazendo. Então, eu vou colocar um tantinho, como se fosse assim, ó, de fertilizante. Desse é uma colher bem pequena. E aí, eu coloco aqui e daí depois eu vou misturar. Então, eu coloco um pouquinho disso, um tantinho desses em cada vasinho. Aqui foi muito. Isto. E aí, o que eu faço? Eu misturo aqui com a pontinha da colherzinha. Eu vou misturando tudo aqui. E eu não plantei todas elas da mesma vez, tipo, são 20 sementes, né? Por que eu não plantei tudo de uma vez? Porque são 20 rosas do deserto, são 20 rosas do deserto para cuidar e depois para fazer o replantio também. Então, eu achei que seria mais fácil elas crescerem, digamos, em tempos diferentes, que seria mais fácil também de replantar e de estar cuidando delas também. Então, eu achei que seria mais fácil dessa maneira. E também as primeiras 10 que eu fiz pra mim ver se dava certo dessa maneira, se ia germinar ou não. Porque se não desse certo, aí eu faria da maneira que dava a sugestão no aviso que veio junto com as sementes. E também, pelo que eu vi também, que é óbvio, né? Quem sabe, possa ser que vocês comprem e não germinem as 10 sementes. Isso é normal também, porque na natureza isso sempre acontece. Nem todas as sementes germinam, tanto que é por isso que a planta já tem um grande número de sementes, porque nem todas necessariamente possam germinar, né? Então, de um dos pacotinhos que eu comprei, germinou as 10, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco como que elas estão, tá? Mas pode ser que tenha alguma que não germine também. E aí, agora eu vou tampar esse vasinho, então eu vou preencher aqui mais um pouquinho, com mais um pouquinho de terra, até chegar na bordinha, tá? Eu não preencho porque a plantinha vai crescer aqui, eu vou deixar ela aqui por um bom tempo, então eu preciso de espaço também para ela crescer depois que ela germinar. Então, por isso que eu não encho até o topo do potinho. Então, vou preencher todos eles aqui e depois eu mostro pra vocês a sequência. Então, eu coloquei o substrato, coloquei o fertilizante, misturei na terra e aí coloquei mais substrato por cima. E aí, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar as 5 sementinhas e vou colocar aqui dentro do vasinho. Então, as sementinhas estão aqui, né? Eu peguei 5 delas, então sobrou mais 5 que mais pra frente eu vou tá plantando também. Então, eu só vou pegar cada uma delas e vou colocar aqui no centro do vasinho. Ela precisa estar assim deitadinha, tá? Que é assim que ela vai germinar. E assim eu vou fazer em cada um deles. Dou uma apertadinha, mas bem de leve, pra ela não afundar. Aqui é a última. E aí, agora, o que eu faço de novo? Eu venho com mais um pouquinho de substrato e dou uma jogadinha aqui por cima dela, pra mim tampar a sementinha, mas não precisa muito, tá? Então, bem pouquinho mesmo. Aqui também. Mais um pouquinho aqui. Aí, dou uma batidinha só pra arrumar toda essa terra.
Pronto, então aqui a gente já tem as 5 mudinhas, elas plantadas. Aí uma coisa muito importante é regar elas. Então essas plantinhas, elas vão ficar no sol pleno. Então eu não deixei elas em estufa, não deixei na sombra, nem nada desse tipo. Eu deixei no sol pleno mesmo. Então pega sol até em torno de umas 10, 11 horas da manhã e depois vai ficar na sombra. Mas ela precisa pegar um período de sol. Então, no meu caso aqui, a manhã toda praticamente ela pega sol e na parte da tarde ela pega mais sombra. Então, mas ela precisa estar sempre bem úmida, então essa terra ela não pode secar. E por que que eles indicam, faz essa sugestão de colocar no papel toalha? São para aquelas pessoas que não têm esse tempo de estar regando. Então, para mim funciona, eu consigo regar ela e não deixar esse substrato secar. Então, se para você tem tempo de estar regando, estar molhando e deixando esse substrato úmido, você faz dessa maneira. E se você não tem esse tempo, né? Se você vai acabar esquecendo, vai ser muito... Não vai ter tempo de você fazer isso, então você faz no papel toalha e depois você replanta aqui, que daí se torna mais fácil para ti e não corre o risco das sementes não germinarem por falta de água, tá? Então aqui eu vou regar ela, eu rego com borrifador mesmo, esses aqui, simplesinho mesmo. E eu venho borrifando com água normal, água da torneira. E essa de borrifar eu faço 3, 4 vezes por dia. Então, eu dou uma olhadinha durante o dia. E conforme eu vejo que tá secando, eu vou lá e borrifo mais um pouco de água. Então, eu nunca deixo secar isso aqui. Mas também não deixo, tipo, encharcar de água de ficar cheio de água também. Ele vai ficar normal, vocês já vão ver. Porque agora a terra eu acabei de colocar, então a água ela fica mais por cima. E aí, vocês viram que aqui uma sementinha já ficou descoberta. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de substrato aqui pra cobrir ela. Pra ela ficar tudo certinho. Pronto, e eu vou molhar de novo. Vocês viram que a água já desceu, já tá... A terra, no caso mesmo, tá absorvendo ela. Então, eu vou molhar mais um pouquinho, porque a terra é nova, então tem que deixar bem molhadinho. Também a semente tá meio que aparecendo, então vou colocar mais um pouquinho de terra. Isso dá pra fazer também se vocês não tiverem os vasinhos assim, pequenininhos, que esse é bem pequeno, né? Acho que é o menor que tem de vasinho. Vocês podem utilizar também o copinho de café ou outra vasilha que vocês queiram. Só acho que não seria uma boa ideia vocês germinarem tudo em um espaço só, tipo, em tudo, colocar todas as sementes em um único potinho. Eu acho que se torna mais difícil e tem mais chances também de vocês perderem as mudinhas depois que elas germinarem, tá? Então, aqui tá ok, agora eu vou mostrar pra vocês as que eu já fiz. Então, as primeiras 10 sementes que eu germinei, no caso 8 delas, foram no dia 10, foi num sábado agora de dezembro. E no outro sábado, né, ele já estava germinado. Então, no dia 10 eu plantei, fiz isso que eu tô mostrando pra vocês. No dia 17 eu já vi que elas já estavam germinando. E hoje elas já estão, já a casquinha já caiu e já dá pra ver as folhinhas também. Então, vou mostrar pra vocês. Então, essas 8 que eu coloquei aqui, elas foram plantadas no dia 10 de dezembro. Então, vocês podem ver que todas elas já estão germinando. Então, essas aqui já estão mais adiantadas. E essas aqui ainda estão nascendo, ó. Dá pra vocês, mas já tá germinada. Dá pra ver ali a partezinha verdinha do que já germinou. Essa daqui também, ó. Todas elas já estão germinadas. Todas elas deu certo. Então, essas 8 são as que eu germinei no dia 10. Se eu não tô enganada, uns 2 dias depois, eu germinei essas aqui. Eu deixei à noite, até no outro dia na água, pra ver se daria certo também. Porque eu pensei que poderia não funcionar dessa maneira que eu fiz, que eu mostrei pra vocês. Mas deu certo, porque essas 8 germinaram todas, não teve nenhuma que não germinou. Então, essa maneira que eu mostrei pra vocês funciona, desde que vocês tenham tempo pra tá regando todos os dias, várias vezes por dia, pra não deixar o substrato secar, porque senão elas vão acabar
vão acabar morrendo, né? Então, as sementes, elas não vão germinar, e daí vai ter, sim, sucesso na germinação de vocês. Mas, se vocês fizerem dessa maneira que eu mostrei pra vocês, vai dar certo. Então, agora, essas aqui eu sei que são as que eu plantei por primeiro, e agora eu vou colocar aqui, eu comprei essa bandeja numa lojinha, que eu acho que é essencial vocês terem também, para que não ocorra nenhum acidente de que algum animal ou vocês mesmos baterem nos vasinhos e acabarem perdendo as sementes. Então, eu comprei ela já própria para isso. Então, se vocês tiverem alguma bandeja aí que vocês não estejam utilizando e que queiram utilizar, então, vocês podem fazer isso. Então, eu vou colocá-las aqui. E aí, no decorrer dos dias, então, eu mostro pra vocês, tá? Então, essas aqui, essas duas bandejas aqui, tem em torno de 1 semana e uns 2 dias. Então, elas têm uns 10 dias que elas foram plantadas. Essas aqui tem uns 7 dias, né? Essas duas aqui, por isso que elas ainda não germinaram. Então, ainda não deu 7 dias, né? Ainda não deu 1 semana do plantio delas. E essas aqui foi as que eu plantei hoje. Então, vocês vão vendo. Vocês vão acompanhando o processo. Mas, com 7 dias, as que eu plantei aqui, que não mostrei pra vocês, elas já germinaram, tá? No papel toalha, ela vai ser mais rápida, né? Por causa que eu acredito que porque elas ficam meio que abafadas, então esse processo de germinação, ele acontece mais aceleradamente. Mas aqui eu acho mais prático, porque daí vocês não precisam ter que replantar depois. Então, se torna mais fácil, pelo menos eu achei mais fácil dessa maneira do que germinar no papel toalha. E também eu ouvi, pelas pesquisas que eu fiz, quando você faz que você planta direto no substrato e deixa ela no sol pleno, ela se desenvolve melhor do que as que são germinadas no papel toalha, tá? Então, era isso. E aí, conforme os dias vão passando, eu vou mostrando pra vocês os dias e como que elas estão, tá?